Você já se perguntou por que, mesmo com todo o cuidado para comer de forma saudável, o cansaço parece não dar trégua e os exames do coração ainda trazem uma ou outra preocupação? É frustrante, não é? A gente se esforça, escolhe o que parece ser bom para o corpo, mas por vezes, sem saber, estamos a cometer pequenos erros que, ao longo do tempo, acabam por nos sabotar. A realidade, meus amigos, é que muitos dos alimentos que consideramos inofensivos, até mesmo benéficos, podem estar a trabalhar silenciosamente contra a saúde do nosso órgão mais vital, o coração. É uma verdade difícil de engolir, eu sei, mas é fundamental que a encaremos. Vivemos numa era onde a informação é vasta, mas a desinformação também. E por vezes aquilo que a publicidade nos vende como saudável ou prático está longe de ser amigo do nosso sistema cardiovascular, especialmente quando já passamos dos 60 anos. Nesta fase da vida, o nosso corpo tem necessidades diferentes e o impacto cumulativo de certas escolhas alimentares torna-se muito mais evidente. As nossas artérias, o nosso músculo cardíaco, tudo se torna mais sensível para o nosso cardio. Neste vídeo, vamos desvendar um segredo que pouca gente conhece. Vamos falar sobre 5 tipos de vegetais, ou, mais precisamente, de formas de consumo de vegetais que, sem que se aperceba, podem estar lentamente a danificar o seu coração. Não se trata de abandonar completamente os vegetais, que são essenciais, mas sim de identificar armadilhas escondidas em algumas das opções que parecem inocentes. E acredite, o que vai aprender pode mudar a forma como olha para o seu prato. Portanto, fique comigo até ao fim, porque é algo que o vai surpreender e pode ser a chave para proteger o seu coração e viver com mais energia e saúde. Vamos começar por algo que é um clássico nas mesas portuguesas e que, infelizmente, é um dos maiores vilões quando preparado de certa forma: as batatas. Não me interpretem mal, a batata em si, cozida ou assada no forno, pode ser parte de uma alimentação equilibrada, especialmente se consumida com moderação e combinada com outros alimentos. O problema surge quando falamos das batatas fritas, sejam as de pacote, sequinhas e estaladiças, ou as que fazemos em casa, imersas em óleo. É aí que a coisa muda de figura, e muito. Pense comigo. Quando fritamos uma batata, ela absorve uma quantidade enorme de gordura. E essa gordura, muitas vezes, é óleo vegetal refinado, como o de girassol ou soja, que, quando aquecido a altas temperaturas, forma compostos inflamatórios prejudiciais. Estes óleos são ricos em ácidos gordos ômega 6, que, em equilíbrio com os ômega 3, são importantes. Mas na dieta ocidental moderna, e na portuguesa nem sempre é diferente, a proporção está muito desequilibrada, com um excesso de ômega 6. Este desequilíbrio promove a inflamação crônica no corpo, e a inflamação é um inimigo silencioso e implacável do seu coração. Ela danifica as paredes dos vasos sanguíneos, tornando-os mais propensos ao acúmulo de placas, que são a base da aterosclerose e, por sua vez, de ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. Além disso, as batatas, por natureza, são ricas em amido. Quando fritas, esse amido transforma-se rapidamente em açúcar no seu sangue, elevando os níveis de glicemia. Picos constantes de açúcar no sangue forçam o pâncreas a trabalhar em excesso para produzir insulina. E, com o tempo, isso pode levar à resistência à insulina, um fator de risco enorme para doenças cardíacas e diabetes tipo 2. Pense nas suas artérias como canos. A inflamação e os picos de açúcar são como a ferrugem e a areia que os entopem. E não são só as batatas fritas de casa, as batatas de pacote ou os salgadinhos à base de batata são ainda piores. Além de serem fritos em óleos de má qualidade e repletos de gorduras trans, um tipo de gordura artificial que é um veneno para o coração, pois aumenta o colesterol LDL, o mau colesterol, e diminui o HDL, o bom. Eles vêm carregados de sal e aditivos artificiais. O excesso de sal, como sabemos, eleva a pressão arterial, colocando uma carga extra sobre o seu coração e enfraquecendo as suas artérias. É uma combinação perfeita para o desastre cardiovascular. Uma pequena porção de batatas de pacote pode conter mais sódio do que o recomendado para uma refeição inteira, para quem já tem preocupações com a tensão. Por isso, da próxima vez que pensar em batatas, lembre-se, a forma como as prepara e consome faz toda a diferença para o seu coração. Prefira batatas cozidas, assadas ou, quem sabe, um puré feito em casa com um pouco de azeite e leite, em vez de manteiga ou natas. Prefira batatas. Pequenas mudanças nos hábitos culinários podem ter um impacto gigante. Agora, vamos falar do segundo item, que de forma disfarçada pode estar a prejudicar o seu coração: o milho.
mas especificamente às suas formas processadas. O milho fresco, cozido ou grelhado é uma fonte de fibras e nutrientes, e com moderação não é um problema. O verdadeiro perigo reside nos produtos derivados do milho que se infiltraram silenciosamente na nossa alimentação moderna. Estou a falar do óleo de milho, do xarope de milho, especialmente o xarope de milho rico em frutose, e de muitos snacks e alimentos processados que usam o milho como base. O óleo de milho, à semelhança de outros óleos vegetais refinados, é uma fonte concentrada de ácidos gordos ômega 6. Já mencionamos como o desequilíbrio ômega 6 para ômega 3 promove a inflamação. Bem, o óleo de milho é um dos principais contribuintes para esse desequilíbrio. Ele está presente em muitos alimentos fritos, produtos de pastelaria, molhos de salada e até em alguns produtos que nem desconfiamos. Consumi-lo regularmente significa alimentar um fogo inflamatório dentro do seu corpo, o que, com o tempo, acelera o envelhecimento das suas artérias e aumenta o risco de doenças cardíacas. O que dizer do xarope de milho e, pior ainda, do xarope de milho rico em frutose? Este adoçante barato é usado em bebidas açucaradas, bolachas, cereais de pequeno almoço e uma infinidade de produtos processados. A frutose em excesso, especialmente na forma líquida, é metabolizada de forma diferente pelo fígado. Ela é rapidamente convertida em gordura, um processo que contribui para a acumulação de gordura no fígado, esteatose hepática não alcoólica, e para o aumento dos triglicerídeos, um tipo de gordura no sangue que é um fator de risco conhecido para doenças cardíacas. Além disso, o consumo elevado de xarope de milho rico em frutose pode levar ao aumento da pressão arterial e à resistência à insulina, como vimos com as batatas. É um ciclo vicioso que sobrecarrega o seu coração. Pense que não é o milho do campo. É o milho modificado e concentrado que está em tudo o que é processado que deve preocupar. A melhor maneira de evitar estes inimigos ocultos é ler sempre os rótulos. Se vir óleo de milho, xarope de milho ou xarope de glicose e frutose na lista de ingredientes, é um sinal vermelho para o seu coração. Priorize alimentos integrais e não processados. A sua saúde agradece. Agora que já falamos sobre as batatas fritas e as formas processadas do milho, vamos avançar para o próximo tipo de vegetal que merece a sua atenção. Continuando a nossa lista de vigilância, o terceiro tipo de vegetal, que pode estar a minar a saúde do seu coração de forma sorrateira, são os legumes enlatados com alto teor de sódio. Eu sei que a praticidade dos alimentos enlatados é tentadora, especialmente quando a vida é corrida ou quando não temos acesso fácil a legumes frescos. Feijão verde, ervilhas, milho, grão de bico, todos parecem escolhas saudáveis. E em si, os legumes são, sem dúvida, benéficos. No entanto, o processo de enlatamento, muitas vezes, envolve a adição de grandes quantidades de sal para a conservação e para realçar o sabor. O sódio, em excesso, é um dos maiores inimigos da sua pressão arterial. Pense na sua pressão arterial como a força com que o sangue empurra as paredes dos seus vasos sanguíneos. Quando há muito sódio no seu sistema, o seu corpo retém mais água para tentar diluir esse sódio. Esse aumento do volume de sangue faz com que o coração tenha de trabalhar mais para bombear o sangue, e as suas artérias ficam sob uma pressão constante e elevada. Ao longo do tempo, essa pressão alta pode endurecer as artérias, diminuir a sua elasticidade e danificá-las, abrindo caminho para o acúmulo de placas de gordura. Isso aumenta significativamente o risco de ataques cardíacos, AVCs e insuficiência cardíaca. Para uma pessoa com mais de 60 anos, que já pode ter alguma fragilidade cardiovascular ou estar a tomar medicação para a pressão arterial, o consumo excessivo de sódio é particularmente perigoso. Muitos de nós crescemos a consumir alimentos enlatados sem questionar, mas agora é a hora de sermos mais conscientes. A boa notícia é que muitos legumes enlatados estão disponíveis na versão sem adição de sal ou com baixo teor de sódio. Faça um esforço para procurar essas opções. E se não as encontrar, lembre-se de passar os legumes enlatados por água corrente antes de os usar. Isso pode remover uma parte significativa do sal adicionado. Melhor ainda, sempre que possível, opte por legumes frescos ou congelados. Legumes congelados são geralmente tão nutritivos quanto os frescos,
pois são colhidos no auge da sua maturidade e congelados rapidamente, preservando as vitaminas e minerais sem a adição de sal. É um pequeno hábito que faz uma diferença enorme para o seu coração. Seguindo em frente, o quarto ponto na nossa lista são as sopas de pacote ou instantâneas, mesmo aquelas que prometem ser cheias de legumes. Parece uma opção tão conveniente e reconfortante, não é? Especialmente em dias mais frios ou quando não apetece cozinhar. Uma sopa rápida, quente, que tem vegetais no nome, deve ser saudável, certo? Infelizmente, a realidade é bem diferente. Estas sopas são campeãs na quantidade de sódio. Muitas vezes, uma única dose de sopa de pacote pode conter uma porção significativa, se não a totalidade, da dose diária máxima de sódio recomendada para um adulto, especialmente para quem já tem problemas de hipertensão. Mas o problema não para no sódio. As sopas de pacote são frecuentemente carregadas de realzadores de sabor, corantes artificiais, conservantes e gorduras hidrogenadas ou parcialmente hidrogenadas. Estes aditivos son extraños ao noso corpo e poden desencadear procesos inflamatorios. Os realzadores de sabor como glutamato monosódico, vulgo MSG, poden causar reazóns en persoas sensíveis e embora o seu impacto directo no corazón sexa debatido, o consumo excesivo de produtos con moitos aditivos non é benéfico para a saúde geral e pode mascarar a falta de nutrientes reais. As gorduras hidrogenadas, por súa vez, son as temíveis gorduras trans que já sabemos seren un desastre para o colesterol e para as arterias. Além disso, a qualidade dos legumes nessas sopas é muitas vezes questionável. Podem ser desidratados e processados, perdendo grande parte do seu valor nutricional. Em vez de obter os antioxidantes e as fibras que os legumes frescos oferecem, está a consumir uma mistura de sal, químicos e calorias vazias que só sobrecarregam o seu sistema e contribuem para a inflamação e o aumento da pressão arterial. Pense nisso como uma ilusão de saúde. A melhor alternativa é simples: faça a sua própria sopa em casa. É mais fácil do que pensa, com legumes frescos, um bom caldo caseiro, sem cubo de caldo processado e temperos naturais. Você controla o que come e garante que está a nutrir o seu coração e o seu corpo de verdade. É um investimento de tempo que vale ouro para a sua longevidade. Por fim, chegamos ao quinto tipo de vegetal que merece a sua atenção redobrada, e este é um que muitas vezes é visto como a epítome da saúde e do bem-estar, mas que na sua forma processada pode ser um grande engodo para o seu coração. Os sumos de vegetais ultraprocessados. Não estou a falar dos sumos frescos que fazemos em casa, com a centrifugadora, usando couve, cenoura ou beterraba. Esses, quando feitos com moderação e como parte de uma dieta equilibrada, podem ser benéficos. Estou a referir-me aos sumos de vegetais que compra já prontos, na prateleira do supermercado, que prometem uma dose de vitaminas e minerais, mas que na realidade são uma armadilha para o seu coração. Muitos destes sumos são pasteurizados a altas temperaturas, o que degrada grande parte das vitaminas sensíveis ao calor e dos antioxidantes. Além disso, para torná-los mais palatáveis e apetitosos para o grande público, as empresas adicionam quantidades significativas de açúcar, xaropes e até mesmo sal. Sim, sal. Pense num sumo que tem tomate como base, por exemplo. Muitos são salgados para realçar o sabor, e os que são misturas de vegetais com fruta podem ter uma quantidade assustadora de açúcar adicionado. O problema com o açúcar adicionado é que ele é um dos maiores contribuidores para a inflamação crônica, o aumento dos triglicerídeos e a resistência à insulina, todos fatores que danificam diretamente o seu sistema cardiovascular. O açúcar, em forma líquida, é absorvido muito rapidamente, causando picos de glicemia que são prejudiciais ao longo do tempo. E a falta de fibra nestes sumos processados significa que o seu corpo não tem nada para desacelerar essa absorção de açúcar, ao contrário do que acontece quando come o vegetal inteiro. É como beber um refrigerante disfarçado de saudável. Você pensa que está a fazer bem ao seu corpo, quando na verdade está a dar-lhe uma carga de açúcar e aditivos que o seu coração não precisa. A melhor estratégia é sempre optar por comer os seus legumes inteiros, com toda a sua fibra, ou se quiser um sumo, faça-o em casa na hora, com vegetais frescos e sem adicionar açúcar. Assim você garante todos os benefícios sem os riscos ocultos. Lembre-se, o seu coração merece o melhor, e isso significa escolher alimentos na sua forma mais natural
e menos processada possível. Chegamos ao fim da nossa conversa e espero que esta informação o tenha feito olhar para o seu prato com outros olhos. É fácil cair na armadilha de pensar que todos os vegetais são igualmente benéficos em todas as suas formas, mas como vimos, a forma como são processados ou preparados pode transformá-los de amigos em inimigos silenciosos do nosso coração. Lembramos as 5 categorias de vegetais, ou produtos à base de vegetais, que podem estar a danificar lentamente o seu coração. Começamos pelas batatas fritas, aquelas que parecem inofensivas, mas que devido às gorduras inflamatórias e ao alto índice glicêmico, são um fardo para as suas artérias e o seu açúcar no sangue. Depois, falamos do milho processado, não o milho da espiga, mas sim o que se esconde nos óleos e xaropes, que adoçam e engordam grande parte dos alimentos industrializados, causando inflamação e desequilíbrios metabólicos. Em seguida, abordamos os legumes enlatados com adição de sódio, uma conveniência que pode custar caro à sua pressão arterial e, por consequência, ao seu coração. As quantidades excessivas de sal nestes produtos são um convite à hipertensão e ao endurecimento das artérias. Prosseguimos para as sopas de pacote ou instantâneas, que, apesar de parecerem uma refeição rápida e saudável, são verdadeiras bombas de sódio e aditivos artificiais, sem o valor nutricional que se esperaria dos legumes que as compõem. Por fim, exploramos os sumos de vegetais ultraprocessados, que, longe de serem elixires de saúde, são frequentemente carregados de açúcar e aditivos, perdendo a fibra e os nutrientes essenciais que os vegetais inteiros nos oferecem, enquanto provocam picos de açúcar no sangue. A mensagem mais importante que quer deixar para si é de empoderamento e esperança. Não se trata de ter medo de comer, mas sim de fazer escolhas mais conscientes e informadas. Cada pequena alteração que fazemos na nossa dieta pode ter um impacto cumulativo enorme na nossa saúde a longo prazo. Lembre-se, o seu corpo é o seu templo e o seu coração é o motor desse templo. Ele trabalha incansavelmente por si a cada segundo e merece todo o cuidado e atenção que lhe possa dar. Não se sinta sobrecarregado por esta informação. Pelo contrário, veja-a como um novo conhecimento que o capacita a proteger o seu coração de forma mais eficaz. Comece com um passo de cada vez. Talvez hoje decida evitar as batatas fritas e optar por batatas cozidas. Amanhã pode começar a ler os rótulos com mais atenção para identificar o sódio e os xaropes escondidos. Passado amanhã, quem sabe, já estará a fazer a sua própria sopa caseira, cheia de legumes frescos e amor. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua saúde e felicidade, especialmente depois dos 60 anos. Não é preciso ser radical, apenas consistente. A sua longevidade e a sua qualidade de vida dependem muito das escolhas que faz diariamente à mesa. E a boa notícia é que nunca é tarde para começar a cuidar melhor de si. O seu coração é resiliente e agradece cada esforço que faz para o manter saudável. Quero muito saber o que pensa sobre este vídeo. Já sabia sobre estes perigos ocultos? Há algum destes vegetais que o surpreendeu mais? Partilhe a sua opinião e as suas experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outras pessoas na nossa comunidade. E se este vídeo o ajudou a entender melhor como proteger o seu coração, por favor, deixe o seu gosto. É um gesto simples que me ajuda a saber que estou a criar conteúdo útil para si. E não se esqueça de subscrever o canal para não perder os próximos vídeos, com mais dicas e conselhos para viver uma vida plena e saudável em todas as idades. Lembre-se, viver a sua melhor vida é possível em qualquer idade, e o seu coração é a chave para isso. Um abraço e até já!